Bom, sempre lembrando que as etapas para a resolução de problemas de propriedades mecânicas dos metais são as seguintes: coletar os dados do enunciado da figura e aplicar os cálculos de forma direta. Bom, vamos à primeira etapa então, que seria coletar os dados do enunciado da figura. Vamos ler o enunciado aqui, ó. O ensaio de tração foi realizado em uma amostra de aço com um diâmetro original de 12,7 milímetros. Então aqui ele está dizendo que o diâmetro do corpo de prova possui 12,7 milímetros. E o comprimento útil de 50,8 milímetros. Então daqui, comprimento útil 50,8 milímetros. Os dados listados estão na tabela. Então está aqui, ó, conforme ia se aplicando a carga, né, no ensaio de tração, né, possui extensômetro, ia se coletando também no computador a variação de comprimento, quanto estava se alongando o comprimento do corpo de prova. Então essas são as duas informações que foram pegas e coletadas até o momento da fratura do corpo de prova. Então na letra A, represente graficamente os dados da tensão de engenharia em função da deformação de engenharia. Então a partir desses dados da tabela nós vamos esboçar o gráfico tensão-deformação. Depois, calcule o módulo de elasticidade. Nós vamos encontrar o módulo de elasticidade calculando. Encontrar o limite de proporcionalidade. Letra D. Determine a resistência ao escoamento a uma pré-deformação de 0,002. Então a gente vai encontrar a tensão de escoamento. Determine o limite de resistência à tração para essa liga, né? Qual a ductilidade aproximada em termos de alongamento percentual e depois calcular o módulo de resiliência. Então essas são as etapas que a gente vai encontrar todos a partir dessa tabela aqui. Primeiro passo, né, aplicar os cálculos. Na verdade seria o segundo passo. Primeiro é coletar os dados aqui, né? Aplicar os cálculos. Inicialmente nós vamos começar com o cálculo da área, porque eu tenho o diâmetro inicial, né, e para o gráfico de tensão e deformação de engenharia eu vou precisar da área inicial, tá? A área inicial é πd inicial quadrado sobre 4, né? Só passa aqui o diâmetro de milímetros para metros, né? Divide por 1000. E temos uma área inicial de 0,000126676676868 metros quadrados. Então, já que temos a área inicial, nós podemos começar o cálculo pela tensão. Vamos encontrar as tensões, tá? O que eu posso fazer aqui? Como o gráfico de tensão, deformação de engenharia, no eixo X vai ter a deformação e no eixo Y vai ter as tensões, né, eu vou definir a escala de tensão como sendo megapascal. Tá? Então eu vou deixar aqui uma tabela semelhante a essa aqui, para eu alimentar com os mesmos valores, só que de tensão e de deformação. Tá? Mas na mesma sequência que está nessa tabela aqui. Então, ó, a tensão é a força sobre a área inicial. Essa área inicial, para o gráfico de tensão de formação de engenharia, ela vai se manter fixa. Ela jamais vai se alterar aqui. Então, a área inicial, considerando o diâmetro lá inicial de 12,7 milímetros. Substitua aqui o primeiro valor de carga, né, que é quando eu nem estou aplicando carga nenhuma, zero, né? Sobre a área inicial, nós vamos ter uma tensão de zero. Então, eu anoto lá zero, né, na minha tabela. A próxima, agora não. Agora a próxima eu tenho uma carga de 6.777 newtons sobre a área que continua sendo a área inicial, não muda. Agora sim, eu vou ter uma tensão de 53.498.322,23 pascal. Ou seja, em megapascal, né? 53,498 megapascal. Agora, nós vamos à próxima carga aqui, ó, 20.332, sobre a mesma área inicial. Chegamos à tensão aqui de aproximadamente 160,502 megapascal. Anoto lá na tabela também. E a próxima, né, a carga é 33.886 newtons sobre a área inicial. Temos uma tensão aí de aproximadamente 267,499 megapascal. Vamos aqui à próxima carga de 47.440 newtons sobre a área inicial. Chego aqui
a uma tensão aproximada de 374,496 megapascal. A próxima carga aqui, 52.489 newtons, que vai dar uma tensão de 414,353 megapascal. A próxima, a próxima de 52.489 newtons, também, sobre a área inicial. Chega-se aqui a um valor de 414,353 megapascal. Agora eu pego os valores do outro lado da tabela aqui, ó. Quando a carga é 53.379 newtons, né, sobre a área inicial, chega-se a um valor de tensão de 421,379 megapascal. Continuando, pego outro valor aqui de 73.840 newtons sobre a área inicial. Temos um valor de 582,9 megapascal. Agora, próximo valor de 88.964 newtons. Tem-se um valor de 702,290 megapascal. Próximo valor, 95.637 newtons sobre a área inicial. Tem-se um valor de 754,968 megapascal. Próximo valor, 86.740 newtons. Tem-se uma tensão de 684,734 megapascal. E por último, temos o valor de 82.292 newtons sobre a área inicial, que chega a um valor de tensão de 649,621 megapascal. Então esse aqui é a última tensão de fratura, né? A partir desse momento aqui o material fraturou. Agora, tá, eu tenho todos os valores para poder graficar o eixo Y, mas eu preciso ainda dos valores referentes ao eixo X, que seria a deformação específica do material. Tá? Lembrando que a deformação específica, né, é a variação de comprimento, ΔL, sobre o comprimento inicial. O ΔL está tabelado. O comprimento inicial foi fornecido. Né? Então basta pegar os valores de comprimento, de variação de comprimento e dividir pelo comprimento inicial. Então aqui inicialmente pegamos o primeiro valor da tabela. Vamos ter uma deformação específica de 0. Anoto aqui. Próximo valor. Aqui agora é 0,0127 milímetros. Né? Divide pelo comprimento inicial, que sempre vai se manter fixo. Temos uma deformação específica de 0,00025. Está aqui. Lembrando que aqui a unidade, né, ela é adimensional porque é milímetro sobre milímetro. Né? Então, ela fica sem dimensão nenhuma. Agora, o próximo valor é de 0,0381 milímetros, né, sobre ainda o comprimento inicial. Uma deformação específica 0,00075. Próximo valor 0,0635 dividido pelo comprimento inicial, e a deformação específica de 0,00125. Então também já anoto aqui na nossa tabela. Próximo valor, vamos pegar aqui 0,0889 dividido pelo comprimento inicial, dá uma deformação específica de 0,00175, anoto aqui. Próximo, 0,127 dividido pelo comprimento inicial, deformação específica de 0,0025, anoto aqui. Próximo valor, 0,2032 dividido pelo comprimento inicial, temos a deformação específica de 0,004, anoto o valor lá. Agora eu vou para o outro lado da tabela, né? Aqui, vou usar esse valor de 0,508, né? Que dá uma deformação específica de 0,010, anoto lá. Próximo valor, 1,016, tá aqui, né? Que vai dar uma deformação específica de 0,02, tá aqui. Próximo valor, 2,54, dividido pelo comprimento inicial, deformação específica de 0,05, anoto o valor.
Próximo valor, 7,112 milímetros, dividido pelo comprimento inicial. 0,14, deformação específica, anoto aqui. Próximo valor, 10,16 milímetros, pelo comprimento inicial. Deformação específica de 0,2, anoto lá. E o último valor, não menos importante, né? 11,684, que vai dar uma deformação específica de 0,23. E aqui é o momento que rompeu. É o momento que rompeu o corpo de prova, fraturou. Então, como o nosso exercício pedia no seu item A, que era para representar graficamente os dados de tensão de engenharia em função da deformação de engenharia, né? E nós temos agora os valores aqui para esboçar o gráfico, né? Lembrando que a tensão vai ficar no eixo Y e a deformação específica no eixo X. Então, basicamente, esse é o gráfico, né? A curva de tensão versus deformação de engenharia desse material aí. Tá? Então, basicamente, é isso aí. Cada ponto desse aqui é um ponto desse aqui representado no gráfico. Bem, feito o esboço aqui da curva tensão versus deformação de engenharia, vamos continuar os problemas do enunciado. E o próximo item é calcular o módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade ele é calculado a partir do regime elástico. Tá? Eu não posso pegar valores do regime plástico da nossa curva tensão de engenharia. Então, o que eu tenho que fazer? Aquele gráfico que eu desenhei, que eu acabei esboçando, a parte elástica, que é a parte inicial do gráfico, ele fica muito próxima ao eixo Y. Então, é difícil a visualização dos valores. Então, o que é preferível fazer? Pegar esses valores iniciais aqui, né, que estão compondo o regime elástico, e fazer uma ampliação, né? Ou seja, reduzir a escala a ponto que você consiga ver uma reta aqui bem aproximada para poder calcular os valores. Ó. Então aqui eu consigo ver até a inclinação da reta porque eu ampliei bastante aqui, né? A escala do gráfico. Então peguei esses valores iniciais, né, até o lado esquerdo da tabela aqui, né? Então até o lado esquerdo da tabela eu grafiquei novamente aqui numa escala reduzida. Então olha o que vai acontecer aqui. Para eu calcular o módulo de elasticidade, eu vou precisar pegar dois pontos, tá? Dois pontos que estejam sobrepondo a reta. Né? A partir do momento que ficou curvilíneo aqui, aí eu já entrei no regime plástico. Então eu não posso calcular o módulo de elasticidade através do regime plástico. Vamos considerar só o regime elástico, né? Que pela lei de Hooke é o comportamento da elasticidade da mola. Né? A lei de Hooke, né? Tensão igual deformação específica vezes o módulo de elasticidade. Então tá aí, ó. Eu sempre gosto de pegar esse ponto inicial zero aqui, ó. Já que eu tenho que pegar dois pontos no gráfico, um deles eu sempre costumo coletar o valor inicial. Lógico que você pode pegar qualquer outro valor, né? Mas eu tenho de costume pegar um dos valores sendo o ponto inicial zero. Eu conheço esses valores aqui. Então, no ponto 1 a tensão vai ser zero e a deformação também zero. E o ponto 2 eu vou escolher esse ponto aqui, né? Ele ainda está sobrepondo a reta, então eu vou conseguir calcular o módulo de elasticidade a partir daqui. Mas poderia desse aqui também, que ainda está fazendo parte da reta, né? Então esse ponto aqui, ele é exatamente esses valores aqui, ó. A tensão de 267,499 megapascal e a deformação específica de 0,00125. Aí, agora que eu tenho os valores de tensão e deformação nos pontos 1 e 2, eu vou aplicar nesta equação aqui. O módulo de elasticidade, né? Nada mais é que a inclinação da reta aqui, que seria então a variação das tensões sobre a variação das deformações. Substituo os valores que eu acabei de coletar no gráfico, né? Lembrando que aqui a tensão está em megapascal. Logo, eu vou ter um módulo de elasticidade de aproximadamente 214 gigapascal. Tá? Então, conseguimos calcular o módulo de elasticidade a partir do gráfico, né? Lembrando que esses pontos aqui eu tinha os valores, né? Mas em ocasiões em que você tem só a curva tensão deformação e não tem os pontos exatos, você teria que traçar, né? Traça aí dois pontos
no gráfico, coleta os valores de tensão e de deformação, né? Traçando aqui verticais e horizontais, e você consegue calcular o módulo de elasticidade através da inclinação da reta. Lembrando também que o módulo de elasticidade, né, ele pode ser considerado como a rigidez do material ou uma resistência do material à deformação elástica. Por isso que a gente considerou o regime elástico aqui, né, que é a parte onde temos a reta na curva tensão-deformação. Tá, a próxima etapa agora é calcular o limite de proporcionalidade, né? Então, o limite de proporcionalidade é o ponto no qual inicia-se o regime elástico, as deformações elásticas, e onde termina as deformações plásticas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ver o último ponto onde se obtém uma reta no gráfico tensão-deformação. Tá? A partir do momento que começou a ficar curvilíneo aqui, não tem-se mais essa reta e aí aqui é só deformação plástica, né? Não, o que a gente considera como deformação permanente também, porque ela não retorna mais ao seu estado original. Então olha o que vai acontecer. O ponto no gráfico aqui onde eu tenho só reta está aproximadamente aqui, ó, né? Esse ponto aqui. Então simplesmente eu só traço uma horizontal para cá e verifico qual que é esse ponto. Então a tensão de proporcionalidade, ou limite de proporcionalidade, é de aproximadamente 375 MPa, que se dá mais ou menos a deformação aqui de 0,00175, né? Que é essa deformação aqui. Lembrando também, tá? De forma conceitual, o limite de proporcionalidade é a tensão na qual termina a deformação elástica e inicia-se a deformação plástica, né? Então por isso que é o fim da reta, né? E o início da curva. Quando não, esse ponto aqui ele é difícil de encontrar nas curvas de tensões e deformações. Então geralmente o pessoal usa a estratégia da tensão de escoamento, que também é válida, tá? Que é a próxima etapa que eu vou ensinar para vocês aqui. Então, como encontrar a tensão de escoamento do material? Geralmente é pego a deformação específica de 0,002, tá? Que representa 2%, né, de deformação do material. E eu vou traçar, aqui nesse ponto de 0,002, deformação específica, não uma reta vertical, e sim uma reta paralela à inclinação da curva. Tá? Então, traça-se uma reta paralela à inclinação aqui da curva do gráfico de tensão-deformação. Então, ó, eu traço aqui uma paralela, encosto lá em cima no meu ponto da curva, né, do gráfico da curva, e daí, a partir desse ponto aqui, eu vou traçar uma horizontal para saber qual que é a tensão de escoamento aqui. Então, a tensão de escoamento, né, nesse gráfico aqui, ela deu aproximadamente 415 MPa, que foi nossa próxima tensão aqui. Já chegou a próximo de 415 MPa. Em algumas literaturas também é conhecida como a tensão de Young, né, o sigma Y. Né? Aqui no português nós usamos o sigma E, tensão de escoamento. E, em termos conceituais, né, é a tensão necessária para produzir uma pequena quantidade de deformação plástica. Né? É onde começa, né, a deformação plástica, ou seja, deformação permanente, pela qual não conseguimos mais chegar às condições originais. Né? Aqui nas tensões elásticas você ainda consegue, né? Parou de aplicar a tensão, o material volta ao estado original, comporta-se como uma mola aqui nessa reta. Né? Passou aqui, não volta mais, já se deformou. Né? Então essa é a estratégia para calcular sempre a tensão de escoamento. Usa-se 0,002 de deformação específica no gráfico, traçando uma paralela à inclinação da curva. A próxima etapa agora é calcular o limite de resistência à tração. Para isso, eu saio do meu ponto de ampliação, porque eu preciso da tensão limite. Essa tensão limite vai ser o último ponto lá da curva, né, o ponto mais alto da curva, que eu consigo aplicar uma tensão. Então, deu aproximadamente esse ponto aqui, né, que é o ponto mais alto, eu traço uma reta, né? Às vezes, se essa curva aqui está muito extensa, o ideal é você vir com uma régua aqui paralela
ao eixo X, né? E vir descendo, descendo até você encontrar a curva, né? Encontrou a curva, traça aqui uma vertical e pega esse ponto mais alto aqui, que o limite de resistência à tração deu próximo a 755 megapascal, né? O que seria conceitualmente o limite de resistência à tração, né? É a maior tensão que o material pode resistir e se permanecer, né? Se permanecer essa tensão do limite de resistência à tração, o material será fraturado, né? Então, se eu chegar a manter esse limite aqui, ele vai escoar até o momento que ele vai fraturar. Tá, agora a próxima etapa é calcular a ductilidade aproximada do material em termos de alongamento percentual. Você pode calcular também em termos de redução de área, mas nesse caso a gente vai calcular em termos de alongamento percentual. Lembrando que a ductilidade, né, é a capacidade do material aqui absorver a carga, né, ou se deformar plasticamente até a fratura. Então a gente vai considerar todo o alongamento do ponto em que ele começou a se escoar na deformação permanente até o ponto de fratura. Só que, inicialmente, eu vou verificar aqui a nossa variação de comprimento até a fratura. Eu só consigo pegar até o ponto zero, até o ponto inicial, né, que é a nossa variação da fratura até o comprimento inicial. Variação de comprimento até a fratura, né? Então, tem aqui 11,684 milímetros. Tá? Esse foi o ponto onde ele fraturou, ele alongou tudo isso. Só que considerando desde a carga inicial, né? Então, com isso, eu consigo calcular o alongamento percentual total, que é a variação de comprimento até a fratura sobre o comprimento inicial multiplicado por 100. Como eu tenho aqui a variação de comprimento até a fratura, eu substituo os valores e nós temos um percentual de alongamento percentual de 23%. Mas esse aqui, ele é total, né? Então, ele considera toda a deformação da curva, inclusive do regime elástico, né? Porque ele pegou a variação total aqui, né? Mas eu não posso considerar o regime elástico, que diz a ductilidade em termos conceituais quantifica o grau de deformação plástica que foi suportado até a fratura, né? Quando há fratura. Então eu vou ter que verificar aqui qual que foi o meu alongamento percentual elástico e retirar aqui desse total para encontrar o verdadeiro alongamento percentual plástico, que seria a nossa ductilidade do material. Então a gente precisa tirar aqui o percentual elástico, né, como foi comentado. Bom, agora nós precisamos retirar o percentual de alongamento elástico aqui do nosso alongamento total. Como que nós vamos fazer isso, né? Lembra que eu disse que o ponto no qual terminava o regime elástico e iniciava o regime plástico era o limite de proporcionalidade? Então, esse limite eu já tinha encontrado aqui, que era 375 megapascal. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ponto, que é o limite de proporcionalidade, e vou traçar uma vertical para baixo e vou encontrar aqui a deformação específica. Ó, encontrando a deformação específica, né, eu acabo eliminando essa região elástica aqui, e daí sim eu considero só a região plástica do material, de alongamento percentual, no qual eu preciso para ter a ductilidade do material. Lógico que algumas literaturas consideram aqui o alongamento percentual total mesmo, tá? Até porque às vezes é difícil você encontrar na curva aqui quanto você vai conseguir retirar, e às vezes é até meio difícil, tá? Então eles acabam considerando aproximadamente o próprio alongamento percentual total, tá? Mas nesse caso aqui a gente consegue porque nós temos praticamente todos os pontos da curva, então nós vamos fazer essa retirada aqui do alongamento percentual elástico. Esse valor deu aproximadamente 0,00175, até porque nos cálculos que nós tínhamos feito antes, aqui está bem próximo do valor aqui, né? Então o que vai acontecer? Eu sei que o alongamento percentual elástico vai ser a variação de comprimento instantânea, nesse instante aqui, né, desta tensão, sobre o comprimento inicial. E eu sei que isso aqui, né, que está entre parênteses,
é a minha própria deformação específica. Deformação específica é a variação de comprimento sobre o comprimento inicial. Então eu vou substituir na equação, né? Onde eu tinha todo esse termo aqui, eu vou substituir pela deformação específica e apenas multiplicar por 100. Então minha deformação específica é 0,00175, substituo os valores, eu chego aí a um alongamento percentual de 0,0175%. Vejam por que algumas literaturas usam um alongamento percentual total. Porque o alongamento percentual elástico é um valor bem baixo, né? É menos de 1%. Então, eles acabam usando isso aqui como sendo a própria ductilidade do material, né? Considerando uma certa margem de erro. Mas aqui nós vamos pegar um valor mais exato porque nós estamos desprezando a variação de comprimento elástico. Então, olha só. O alongamento percentual total vai ser igual ao alongamento percentual elástico mais o alongamento percentual plástico. Isso é do gráfico, né? Então, apenas o alongamento percentual plástico será o alongamento percentual total, que nós já tínhamos encontrado, menos este alongamento percentual elástico, que acabei de calcular aqui. Então, eu substituo esses valores e chegamos agora sim uma ductilidade ou um alongamento percentual plástico de 22,825%. Então, este é o valor mais preciso. Mas veja que ele chega bem próximo do valor total. Então, por isso que algumas literaturas acabam utilizando isso aqui, que em comparação de um material para outro, chega até a valores mais precisos. Tá? Então, a próxima etapa agora é calcular um módulo de resiliência do material. O módulo de resiliência é a tensão de escoamentos ao quadrado sobre 2 vezes o módulo de elasticidade. Então, esses dois valores aqui eu vou precisar de tensão de escoamento e de módulo de elasticidade. E óbvio que eu já encontrei eles, né? Já calculei nos itens anteriores. Então, eu só vou substituir os valores, sempre cuidando aqui que o megapascal é 10 na 6 e o gigapascal é 10 na 9. E chegamos aqui a um valor de módulo de resiliência de 402,4 kJ por metro cúbico. Mas o que seria a resiliência do material, né? É a capacidade do material absorver energia quando ele é deformado elasticamente. Por isso que eu uso a tensão de escoamento e o módulo de elasticidade. E depois, com o descarregamento, ter energia recuperada. Então, se eu quero saber qual material é mais resiliente que o outro, basta olhar as duas curvas de tensão e deformação e qual que tem a maior área abaixo da curva aqui do regime elástico, né? Qual que tem a maior área abaixo da curva do regime elástico? O que tiver a maior área é o mais resiliente entre os materiais. Então, a maneira correta de calcular a resiliência é essa aqui, com a tensão de escoamento, módulo de elasticidade, e você tem aqui em quantidades de energia por metro cúbico de material. Bom, era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ele tenha sido bem explicativo. Se gostou, deixa um like, isso ajuda muito no engajamento do vídeo. Peço também que inscreva-se no canal e ative o sininho para notificações de vídeos futuros, pois esse é um canal de engenharia, no qual terá mais vídeos, não só de ciência e tecnologia dos materiais, mas sim de outras disciplinas, mecânica dos fluidos, resistência dos materiais, fenômenos de transporte, enfim, uma infinidade das disciplinas aí do curso de engenharia. Dúvidas e sugestões de vídeos futuros, vocês podem deixar aqui nos comentários, vou tentar esclarecer as dúvidas de vocês. Se é isso por enquanto, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.